paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Primeiro Verbo. Eu sou o pastor Prates e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 10 da revista Betel Dominical desse trimestre, que fala sobre mordomia cristã. E o tema da lição de hoje é contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. Olha, meus irmãos, antes de entrarmos aqui no nosso plano de aula, eu deixo aqui o meu sincero agradecimento à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Roraima, na pessoa do seu presidente, pastor Deus Ailton, e a sua esposa, pastor Eunice, pastor Eliel, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. Olha, eu fui convidado para estar lá nesse último final de semana, participando do primeiro workshop da Escola Bíblica Dominical, e foi um tremendo sucesso para a glória de Deus. Um povo abençoado, um povo conectado com a palavra, que participou de todos os eventos, das oficinas, fazendo ali os exercícios de como montar e fazer um plano de aula, como preencher um relatório de escola dominical, um relatório de chamada, de tesouraria. Olha que coisa tremenda. Secretários, tesoureiros, professores, superintendentes. Foi uma bênção. O programa abrangeu todas as áreas da escola bíblica dominical e foi muito importante. Muito obrigado a todos vocês aí. Que Deus abençoe, que vocês continuem sendo apaixonados pela obra de Deus. Eu voltei daí muito mais alegre do que quando fui. Deus abençoe você. Olha, se você não conhece a Assembleia de Deus em Boa Vista, Roraima, eu convido você a dar uma passada lá. Você vai ser surpreendido com o carinho e o carisma daquele povo que vão receber vocês muito bem. Vamos então agora ao nosso plano de aula. Quer de Deus mais aprender? Verdade central da lição. Olha, meus irmãos, eu destaco que a expansão do reino de Deus acontece quando há fidelidade tanto dos que são enviados a pregar, quanto dos que permanecem e sustentam a missão. O texto de Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, mostram que existe uma exceção de eventos que precisam acontecer até que as pessoas sejam salvas, alcançadas pela graça de Deus. E isto envolve a obediência de, primeiro, quem envia? O próprio Deus, obviamente, mas também devemos incluir a igreja local, os cristãos que sustentam a obra com recursos financeiros, com oração e apoio logístico. Segundo, quem prega, ou seja, os missionários, aqueles que levam a mensagem e dependem do sustento da igreja para cumprirem a missão. E terceiro, quem ouve e crê. O versículo 17 desse mesmo capítulo de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Primeiro, é preciso que a pessoa ouça, é preciso ouvir, e só depois é que a pessoa vai ter condições de ter fé, de acreditar ou não. Ou seja, a obra missionária é um investimento coletivo. E se você já é cristão e não está no segundo grupo, ou seja, se não foi enviado como missionário, então você pode ter certeza que pertence e está no primeiro grupo, o grupo dos que enviam e que dão sustento. Principais ensinamentos da lição. Olha, meus irmãos, eu destaquei um ponto que eu acho muito importante, e é o seguinte: participar da obra missionária é o próprio chamado cristão. Não é uma ação opcional ou secundária. Não tem como ser cristão sem participar, sem se envolver. Fazer missões não é só para alguns, mas para todos. E esse envolvimento, esse fazer, pode ser indo, contribuindo ou orando. O que quero que os alunos aprendam. Bem, meus irmãos, para este ponto, eu conclamo vocês aqui a prestarem atenção, chamar a atenção dos alunos para os seguintes pontos.
Investir na obra de Deus exige o mesmo planejamento e zelo que temos com os nossos próprios interesses. O que eu quero dizer com isso? Olha, quantas vezes nós conseguimos nos organizar para comprarmos um celular novo, mesmo quando o antigo ainda funciona muito bem? Ou então, para comprar uma comida diferente só para matar a vontade? Quem sabe fazer uma viagem, comprar um calçado, um veículo ou até uma casa? Quando é uma vontade ou uma necessidade nossa, aquilo sempre fica na nossa mente, no nosso radar. E aí a gente se esforça e dá um jeito de conseguir. Não é mesmo? Não é assim que as coisas funcionam? Olha, mas e com as coisas de Deus? Será que a gente leva a sério a nossa missão enquanto cristãos de anunciar o Evangelho? O outro destaque que eu trago é: anunciar o Evangelho é dever de todo cristão. Essa não é uma tarefa exclusiva dos missionários. Todos nós fomos chamados, aliás, convocados para esta tão grande, nobre e importante missão que é falar de Jesus Cristo e pregar as boas novas. Não é só no campo missionário, um lugar distante ou fora da nossa casa que a gente faz isso. Pelo contrário, a gente anuncia o Evangelho dentro da nossa casa, dentro de casa mesmo, também lá no nosso local de trabalho, de estudo, na fila do supermercado, na convivência com os vizinhos e por aí vai. A nossa vida precisa refletir a graça que recebemos do Senhor Jesus e devemos compartilhar essa mesma graça com os outros. Pontos para refletir e debater em sala. Olha, professores amigos, pergunte aos alunos algumas coisas que eu acho importante, algumas questões importantes para essa aula. Vamos lá. A primeira pergunta: você se vê como agente ou espectador diante da missão da igreja? A gente não está aqui nesse mundo só para ir à igreja, cantar os louvores e ouvir a palavra. Será que a gente está só olhando as coisas acontecerem? Ou será que estamos fazendo? O que estamos fazendo? O quê? O que estamos fazendo? A pergunta é esta. Levante esse debate com a classe. Pergunte também como a nossa igreja local tem investido na obra missionária. Será que a gente sabe mesmo o que está sendo feito e o que precisa ser feito? Olha, quais são os missionários que a igreja local apoia? Quais são as maiores dificuldades que esses missionários enfrentam? E quais são as necessidades que nós poderíamos estar junto para ajudar? Quais são? Devemos orar pelo quê? Investir em quê e por quê? Olha, são muitas as perguntas e saber ou não as respostas e ter ou não ainda mais perguntas mostra o nível de consciência e visão missionária que temos. Aplicações práticas para o aluno. É hora de agir. As minhas sugestões são as seguintes: organizar uma ação específica de apoio a um missionário. Inclusive, eu sugiro que essa aplicação seja realizada em conjunto com toda a classe. Determine um valor ou um objetivo específico de acordo com a necessidade da obra missionária e então façam o que precisa ser feito no prazo determinado. Pode ser arrecadar um valor financeiro, dar um suporte técnico ou emocional, enfim, Deus colocará no seu coração, ok? A ideia aqui é agir em prol da obra missionária, é colocar em prática a lição da escola bíblica dominical. Uma outra sugestão que eu trago aqui é
contribuir mensalmente com uma obra missionária. Talvez você já até faça isso. Talvez eu não deveria nem ter colocado isso aqui como sugestão, porque apesar de todo o dinheiro ser muito bem-vindo na obra missionária, a gente não deve contribuir por contribuir. Não, não, não. A nossa participação, ela deve ser um ato de envolvimento, de amor, deve vir do coração, deve ser fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque, senão isso não tem nenhum valor diante de Deus. Mas, se você decidir fazer de coração, como deve ser, leve esse compromisso a sério e verás a diferença que vai acontecer na sua vida e no seu ministério. Pode acreditar no que eu falo, porque esta garantia quem dá é o Senhor. Bem, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final do plano de aula da lição de número 10. Que maravilha! E como eu sempre falo, você já pode baixar os arquivos de nosso desafio da lição. Os links ficam aqui disponíveis na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Olha, muito, mas muito obrigado mesmo por ficar até o final, ficar aqui comigo, assistir esse vídeo, se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Olha, Deus te abençoe, que você tenha uma boa e excelente aula e querendo Deus, no próximo final de semana, estaremos de volta com mais um desafio da lição.